noite. Nós estamos iniciando mais uma live, mais um momento de adoração a Deus. Esse é o nosso culto online. Eu sou o pastor Emerson, da Igreja Batista Nova Aliança, Ministério Gênesis. Hoje, sexta-feira, dia 3 de abril, nós estamos iniciando mais um momento de adoração a Deus. Convido você neste momento a fechar os seus olhos. Peço permissão para estar entrando no seu lar através dessa live. Peço a você que feche os seus olhos. Vamos ter um momento de adoração a Deus para nós iniciarmos mais um culto na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e soberano, mais uma vez, ó Deus, me coloco diante da Tua face. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por mais este culto que o Senhor nos permitiu, ó Deus, realizarmos na Tua presença. Nós te clamamos, ó Deus, que venha se fazer presente em nosso meio, venha se fazer presente dentro de cada lar, a vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que está acompanhando essa mensagem, ó Deus querido, através das nossas redes sociais. Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar agora com a leitura da Palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 35 até o 41. Perdão, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Glória a Deus. Você procura aí na sua Bíblia. Convido você a abrir o seu coração, a entregar o seu coração para que Deus possa fazer presente na sua vida, na vida da sua família, que o seu lar venha a ser abençoado através dessa ministração que estamos preparando para você nessa noite. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é Depois da Tempestade. Gostaria que você repetisse para quem está aí perto de você, para quem está perto, sentado ao seu lado, está dentro do seu lar, repita para ele: depois da tempestade. Nós vamos aprender o que Deus faz na nossa vida, depois que nós passamos pela tempestade, depois que nós passamos pelas turbulências do dia a dia. A palavra do Senhor nos diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez uma grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui nos fala do episódio onde Jesus Cristo tinha passado ali o dia ministrando para os discípulos, ministrando para aquela multidão, e já no finalzinho da tarde, ele chama os discípulos a atravessar para o outro lado do mar. Chama os discípulos a entrar no barco e atravessar para a outra margem. Gostaria de chamar a atenção de vocês para esse início do texto. Uma coisa nesse início do texto me chamou muita atenção. O início do texto começa da seguinte forma: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos a outra margem.
E eles, despedindo a multidão, os levaram assim como estava, e no barco, e outros barcos o seguiam. Observe para você ver que Jesus Cristo chamou aqueles discípulos, chamou aqueles homens para atravessar para outra margem. Aonde ali eles estavam, estava tudo quieto, tudo calmo, estava tudo tranquilo, o dia tinha se passado, as pessoas estavam ali acompanhando tudo que estava acontecendo, as pessoas estavam ali observando tudo que estava acontecendo, sendo ministrados por Jesus. E eles começaram a atravessar para outra margem, começaram a atravessar o mar, começaram a navegar sobre aquele mar para atravessar para outra margem. E a palavra de Deus nos diz que outros barcos seguiam. Mas eu paro para chamar a atenção de algo muito importante que aconteceu nesse episódio aqui. Quando eles estavam ali navegando, que eles estavam ali passando para outra margem, Jesus estava no barco com os discípulos. Os outros barcos que estavam ali acompanhando Jesus, estavam apenas acompanhando aonde ia o barco, aonde estavam os discípulos, aonde estava Jesus. E eles estavam acompanhando para ir para o outro lado junto com eles. Aí eu chamo a atenção para a nossa vida hoje. Nós estamos vivendo um momento de grande luta, de grande tempestade, estamos passando por situações de calamidade, de transtorno em todo o mundo, aonde você só se vê falar em coronavírus, só se vê falar em desespero, pessoas estocando comida, estocando as coisas dentro de casa, com medo de passar necessidade. As pessoas estão atravessando neste momento um mar de grande turbulência, onde as coisas estão muito agitadas, as coisas parecem que não vão dar certo, o barco parece que vai afundar a qualquer momento, porque toda hora que você liga a televisão, que você abre as suas redes sociais, que você pega alguma notícia, só fala de morte, só fala de destruição, só fala de pessoas sofrendo por causa do coronavírus. Mas eu chamo a sua atenção para você observar uma coisa. Tudo estava calmo até que Jesus convida para passar para o outro lado. Até que Jesus convida para passar para a outra margem. Jesus queria levar eles para um lugar mais elevado, levar eles para um lugar diferente. E sempre que vamos fazer alguma coisa de diferente, vamos passar por alguma situação diferente, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos, nestes momentos, grande turbulência, o mar fica muito agitado e as coisas parecem que não vão dar certo. Mas eu observo uma coisa, que nesse texto diz que outros barcos acompanhavam Jesus. Outros barcos acompanhavam o barco que estavam os discípulos. Hoje, nós, como servos de Deus, nós temos sido acompanhados por várias pessoas. Temos sido acompanhados por várias pessoas que estão fora do Evangelho, fora da presença de Deus, mas que têm acompanhado as coisas que têm acontecido em nossa vida. Têm acompanhado as coisas que têm acontecido no nosso dia a dia. E muitas pessoas têm acompanhado as nossas vidas porque nos têm como espelho, nos têm como direção. Eles buscam em nós uma tranquilidade que eles não têm encontrado lá fora. Uma tranquilidade que eles não têm encontrado passando pela situação que eles estão passando. Observe uma coisa, o mar estava agitado, aquelas pessoas estavam com medo, mas Jesus Cristo estava no barco dos discípulos. Os discípulos era para estar calmo, os discípulos era para estar tranquilo, porque Jesus estava no barco com eles. Mas mesmo assim,
eles entraram em desespero, eles entraram em dificuldade, eles começaram a ficar preocupados por causa daquela situação, daquele mar agitado, daquelas tempestades, daqueles ventos. E eu pergunto para você, como está a sua vida hoje mediante a tudo que nós estamos vivendo? Como está a sua vida hoje mediante a tudo que nós temos passado nesse dia a dia, mediante as notícias, mediante as coisas que nós estamos vivendo? Observe que o texto diz que Jesus estava no barco com os discípulos, e o mar começou a ficar agitado, as ondas começaram a bater ao redor do barco, e o barco começou a encher de água. O barco começou a encher de água. Nós sabemos que quando a embarcação ela começa a encher de água, se aquela água não é tirada, aquela embarcação ela corre o risco de afundar. E este era o medo dos discípulos, que o barco afundasse, mesmo Jesus estando no barco com eles. Observe para você ver uma coisa. Aquelas pessoas que estavam na outra embarcação estavam vivendo os mesmos problemas que aquelas pessoas estavam vivendo. Jesus estava no barco com os discípulos e eles estavam passando por grandes dificuldades, por grandes problemas, e aquelas pessoas que estavam fora do barco, estavam em outros barcos, também estavam passando pelos mesmos problemas, estavam passando pelas mesmas dificuldades. E também estavam desesperadas, mas elas não tinham a quem recorrer. Aquelas pessoas estavam desesperadas, estavam preocupadas, estavam passando por dificuldades, mas elas não tinham a quem recorrer. Observe no versículo 38 o que a palavra do Senhor nos diz. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? A palavra de Deus nos diz aqui que os discípulos começaram a ficar com medo e foram clamar a Jesus, foram perturbar Jesus, foram importunar Jesus, que estava descansando, que estava dormindo na polpa do barco. E eles começaram a perguntar se ele não se importava de que o barco afundasse e que eles perecessem. Se ele não ia fazer nada, se ele não ia mudar a situação, se ele não ia ajudar eles naquele momento de dificuldade. E não é diferente nos dias de hoje. Às vezes nós estamos passando por luta, nossa família está enfrentando dificuldades, está enfrentando problemas, nós estamos na presença do Senhor e nós começamos a perturbar ao Senhor. Hello, Moto. Pelas dificuldades que estamos enfrentando e dizemos: onde está o Senhor? Onde está Deus neste momento? Eu estou passando por dificuldade, será que Deus não vai me ajudar? Será que Deus não tem visto a minha situação? Será que Jesus Cristo não está vendo a minha dificuldade? Não está vendo a minha luta? Não está vendo a minha luta? Hoje, a situação que o mundo está vivendo hoje, não é só o Brasil, é o mundo inteiro está vivendo uma situação hoje de grande calamidade, de grande dificuldade, onde pessoas estão morrendo por causa do coronavírus, onde pessoas estão morrendo porque não estão conseguindo atendimento médico, onde pessoas estão perdendo familiares por causa dessa pandemia que se instalou no mundo inteiro. E eu tenho observado, acompanhado nas redes sociais, de vez em quando aparece alguém falando: onde está Deus neste momento que está deixando as coisas acontecer, deixando esse vírus se espalhar e as coisas não mudam? Onde estão os pastores? Ouvi outro dia pessoas perguntando: mas cadê os pastores que têm um dom de cura? Cadê os pastores que oram para as pessoas serem curadas? Cadê os pastores que não fazem nada enquanto essa pandemia está se instalando no mundo? Queridos, em meio ao caos,
aquela dificuldade toda. A Bíblia nos fala que Jesus estava dormindo à polpa do barco. Estava dormindo ali na ponta do barco. E precisou que os discípulos fossem até ele e o incomodassem. Fosse até ele e o acordasse, o chamasse, clamasse por ele para que ele pudesse ajudá-lo, pudesse auxiliar para que aquela tempestade passasse. Nós devemos lembrar que nessa situação aqui, neste momento que isso aconteceu, Cristo, ele estava vivendo como homem. A palavra de Deus nos diz que ele veio ao mundo, ele se fez carne, se fez homem, ele viveu como homem e se entregou na cruz do Calvário para que eu e você fosse salvo, para que a nossa vida fosse salva, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Então, no momento que ele estava dormindo, ele estava cansado porque ele estava vivendo como homem. Ele estava vivendo como um ser humano. Ele estava vivendo, passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos, passando pelas mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Ele foi humilhado, ele foi maltratado, cuspiram em sua face, deram vinagre para que ele bebesse, ele foi chicoteado, tudo por amor à minha vida e amor à sua vida. E as pessoas nos dias de hoje têm feito a mesma coisa, têm crucificado Jesus, falando que Jesus não tem visto o que está acontecendo, que Deus não tem visto o que está acontecendo, que as coisas estão acontecendo e Deus está calado. Queridos, tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença em falar, em a gente expressar que Jesus dormia ali na polpa do barco, e tem uma grande diferença em quando nós dormimos, quando as pessoas dormem diante da situação, dormem diante das coisas que estão acontecendo. Observe para você ver uma coisa, lá em Cantares, no capítulo 5, versículo 2, parte A diz: eu dormia, mas o meu coração velava. A palavra do Senhor nos diz que nós cremos em Deus, e Deus ele é uma trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho tinha se feito homem, estava dormindo ali na polpa do barco, mas Deus, o Espírito, velava pelas pessoas. Ele estava dormindo, mas o coração dele estava ligado a Deus, o coração dele estava velando por nós, estava observando tudo o que estava acontecendo. A Bíblia nos fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A hora que o Filho estava ali dormindo, o Pai e o Espírito cuidavam daqueles homens. O Pai e o Espírito cuidavam dos discípulos. Mas aqueles discípulos ainda assim ficaram desesperados. Ainda assim ficaram preocupados. Ah, pastor, mas como é que você pode dizer que Jesus estava no barco ali, que os discípulos estavam preocupados ali, e que mesmo ele estando dormindo, que Deus estava observando o que estava acontecendo? Eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. No livro de Salmos, de número 121. Vamos ver o que o salmista nos diz. A palavra de Deus nos diz em Salmos 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Queridos, Deus ele não dorme, Deus ele não dormitará, Deus ele não nos deixa desamparado, Deus ele é o
Pai, Ele é o Criador dos céus, é o Criador da terra. Deus é o guarda de Israel. Ele tem guardado a minha vida, tem guardado a sua vida. Ele tem estado conosco durante a tempestade. Ele tem enfrentado conosco durante a tempestade. Tudo que nós estamos passando nos dias de hoje, tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, Deus, Ele está ao nosso lado. Deus, Ele está nos acompanhando porque Ele não dorme. As pessoas, naquele momento, achou que porque Jesus estava ali dormindo na polpa do barco, que as coisas poderiam dar errado, que as coisas poderiam não dar certo, que o barco poderia afundar, mas Deus estava guardando a vida deles. Deus estava acompanhando o que estava acontecendo com eles. E não é diferente nos dias de hoje. O mundo está vivendo uma grande dificuldade, passando por uma situação difícil, uma situação onde nós temos visto pessoas morrendo, pessoas precisando de auxílio médico, pessoas passando por grandes dificuldades. Mas as coisas vão se acalmar, as coisas vão chegar ao seu lugar. Deus está sempre pronto a nos ajudar. Deus está sempre pronto a nos socorrer. Deus, Ele não está dormindo, Ele está observando, Ele está aguardando você tomar postura e começar a incomodá-lo. A começar a orar, começar a clamar, começar a pedir. O perigo não está em Jesus que está dormindo no nosso barco durante a tempestade. O perigo está quando acontece ao contrário. Quando nós estamos dormindo durante a tempestade. Quando nós estamos dormindo durante as coisas perigosas. Vamos ver lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 40 e 41. A palavra de Deus nos diz: e voltando para os discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne aqui nesse episódio, Jesus ele estava no Getsemane com seus discípulos, ele estava prestes a ser preso para morrer na cruz do Calvário. E ele, com o coração entristecido, ele pediu que os discípulos permanecessem ali, que ele ia se afastar um pouco mais para orar, e quando ele foi, se afastou, foi orar, quando ele voltou, tocou os discípulos dormindo, tocou os discípulos parados. Queridos, a palavra do Senhor nos diz no versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E eu tenho observado nos dias de hoje isso acontecendo. Nós estamos vivendo no meio de uma tempestade, vivendo no meio de grandes catástrofes no mundo, onde as pessoas estão perdendo a sua vida, perdendo seus entes queridos por causa dessa epidemia, dessa pandemia que se instaurou no mundo. E tem pessoas dormindo, tem pessoas quietas, tem pessoas que não estão fazendo o seu papel como servo de Deus. Quando nós deixamos de orar a Deus, quando nós deixamos de vigiar, quando nós deixamos de clamar a Deus, a nossa carne fica fraca. Nós nos afastamos da presença de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós perdemos a nossa fé. Nós começamos a perder a nossa identidade de cristão. Nós começamos a perder a nossa identidade como servo de Deus. E nós vimos aqui nesse texto que a principal arma
para a gente poder vencer as tempestades, poder passar pela tempestade e sair vitorioso lá na frente, a principal arma que nós precisamos usar é a nossa fé. Versículo 39 e 40 ainda, de Marcos 4, diz o seguinte: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Queridos, a palavra de Deus nos diz que depois que ele mandou que os ventos se acalmassem, que as águas se acalmassem, veio uma grande bonança. Então, depois da tempestade, sempre vem a bonança, sempre vem a calmaria, sempre vem o sossego, sempre vem a vitória, sempre dá certo. A partir do momento que nós clamamos ao Senhor, a partir do momento que nós buscamos a Deus, a partir do momento que nós clamamos por Deus, clamamos por Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como é que nós podemos exercer a nossa fé? Nós só podemos exercer a nossa fé quando nós temos um momento de qualidade na presença do Senhor. A partir do momento que nós começamos a ler a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco, e quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós reativamos a nossa fé, nós reativamos o nosso espírito, nós reacendemos a chama do Espírito dentro de nós. Só que eu tenho observado que não é bem isso que tem acontecido. Eu tenho observado que a maioria de nós está vivendo um momento de isolamento social. Algumas empresas não estão funcionando, alguns comércios não estão funcionando, a maioria das pessoas estão sem trabalhar, estão dentro de casa, estão no isolamento social, como foi recomendado pelas nossas autoridades, como foi recomendado pelos órgãos de saúde. Então nós estamos ali vivendo um momento de isolamento social que é para poder combater o vírus, combater a pandemia, combater o coronavírus. Porém, tem pessoas que estão dentro de casa, estão com um momento parado, sem estar fazendo nada, mas também não tem se dedicado a Deus. Também não tem se clamado a Deus, está vendo as tempestades acontecendo, está vendo as ondas se levantando, está vendo o barco encher de água, está vendo as coisas fora do lugar, está vendo as coisas totalmente transtornadas e estão quietas, estão dormindo. Tem pessoas que passam o dia todo sentado no sofá, na frente de uma televisão, assistindo uma série, assistindo um filme, assistindo ali os telejornais, enchendo a cabeça com informações, enchendo a cabeça com coisas que vai tirar a sua paz, tirar o seu sossego, mas não tem coragem de tirar 10 minutos, dobrar o joelho e incomodar o mestre. Não tem a coragem de tirar 10 minutos, pegar a Bíblia e ler a palavra do Senhor. Não tem a coragem de tirar um momento, ligar o som e colocar um louvor e ali louvar o nome de Deus, louvar o nome de Jesus. Jesus está ali na polpa do barco, está dormindo, o Pai está vendo tudo acontecer, o Espírito está acompanhando tudo acontecer, mas está esperando você tomar a atitude de incomodar o Mestre, de incomodar Jesus, de clamar a Ele, de pedir solução para Ele, para tudo que está acontecendo. E isso não é só no momento agora do coronavírus, não, eu tiro isso como base em toda a nossa vida. A maioria das vezes que nós estamos passando por problemas, estamos passando por dificuldades, nós reclamamos, nós
sentimos incomodados com aquela situação, mas nós não temos coragem de pedir direcionamento a Deus de como solucionar aquele problema. Nós não temos coragem de pedir um direcionamento a Deus para nós seguirmos em frente e passar pelaquela situação sem ser prejudicado. Queridos, eu sei que o coronavírus está aí. Eu sei que tem pessoas que estão morrendo. Eu sei que tem vidas que estão sendo ceifadas. O vírus é perigoso? Sim, ele é perigoso. O vírus pode matar? Sim, ele pode matar. Mas a palavra de Deus nos diz que nós, mesmo diante das dificuldades, mesmo que nós passamos por situações difíceis, se nós clamamos a Deus, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele vem ao nosso auxílio, Ele vem ao nosso encontro. Queridos, quando nós ficamos enchendo a nossa cabeça com informações de destruição, informações de calamidades, ficamos enchendo a nossa cabeça com grandes situações, nós podemos observar que as coisas ficam difíceis, as coisas parecem que vão ficando impossíveis, a nossa fé ela fica fraca, a nossa fé ela fica abalada, porque nós estamos preocupados em receber informações das redes sociais, dos telejornais, e esquecemos de clamar a Deus, de nos colocar na presença do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de sermos cuidados pelo Senhor. Se nós queremos passar por tudo isso, se nós queremos sair lá na frente vitorioso, se nós queremos ver a tempestade se acalmar, nós precisamos começar a incomodar o Mestre. Nós precisamos começar a incomodar o Mestre, a acordar o Mestre, a chamar o Mestre, a clamar pelo Mestre, a pedir ajuda, a pedir auxílio, para que as tempestades possam se acalmar. Queridos, tira um momento maior para você ler a palavra de Deus, tira um momento maior para você orar a Deus, desliga das redes sociais, desligue das informações de fake news que têm saído nas redes sociais e principalmente desliga da Rede Globo. A Rede Globo não tem falado nada que presta desde quando começou a onda do coronavírus. Outras emissoras que quando começam falando de coisas que podem trazer ali um alívio para o vírus, trazer uma solução para o vírus, até sair do ar, a emissora sai. E você vai acessar a Globo só te traz transformação, só te traz desânimo, só te traz destruição. E a partir do momento que você vai enchendo a sua cabeça com esse tipo de informação, você vai se distanciando da presença do Senhor. Vai se afastando da presença do Senhor, vai perdendo a sua fé. O problema é que quando você perde a sua fé, você enfrenta uma dificuldade maior ainda, porque você não consegue enfrentar as tempestades, porque Jesus Cristo, assim que Ele mandou que o mar se acalmasse, Ele mostrou para os seus discípulos que a maior arma para vencer as tempestades era a fé. E se você não exerce a sua fé, você não vence as tempestades. O problema é que quando você perde a sua fé, você também corre o risco de perder a sua salvação. Porque você começa a se afastar da presença do Senhor. Você começa a se distanciar da presença do Senhor. Você começa a se distanciar dos caminhos do Senhor. E as coisas podem se tornar ainda piores. As coisas podem se tornar ainda piores. Marcos capítulo 13, versículo 31 até o 37 nos diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Se a palavra do Senhor, ela não passará, o porquê que você está perdendo tempo com informações erradas, em vez de estar gastando o seu tempo lendo a palavra do Senhor, se dedicando o seu tempo a ouvir a voz do Senhor. Versículo 32, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, e quando é como um homem que se ausenta do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a uma sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. Queridos, nós precisamos vigiar, nós precisamos começar a orar, começar a clamar a Deus, porque a partir do momento que nós começarmos a clamar a Deus, Ele nos ouve dos céus. Ele estende a sua mão, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o mar. Queridos, a partir do momento que os discípulos começaram a clamar a Jesus, clamar a Deus ali, Jesus Cristo ele acordou e mandou que aquela tempestade se acalmasse, e a tempestade se acalmou. Hoje nós estamos vivendo uma situação de grande tempestade. É uma tempestade que tem atingido o mundo inteiro. São pessoas morrendo? Sim. Tem pessoas que vão morrer? Tem pessoas que vão perder entes queridos? Tem. Mas nós não podemos perder a nossa salvação e não podemos permitir que os barcos que estão nos acompanhando, porque a palavra do Senhor diz aqui no texto que os discípulos entraram no barco com Jesus e outros barcos o acompanhavam. Esses outros barcos que o acompanhavam são seus entes queridos, são seus amigos, são seus vizinhos que estão acompanhando a sua vida com Deus, está esperando você clamar por eles, a você levar a palavra do Senhor até eles, para que a vida deles também possa ser salva da tempestade. Eles estavam enfrentando a tempestade, eles estavam passando por dificuldades, aqueles outros barcos estavam passando por dificuldades, mas Jesus estava no barco dos discípulos. Nós estamos passando por essa dificuldade, estamos passando por essa tempestade, mas Jesus está no nosso barco. É no nosso barco que está Jesus, é o nosso barco que precisa começar a incomodar Jesus para que essas coisas possam ser solucionadas, para que os problemas possam ser resolvidos. Para a gente finalizar, versículo 40 e 41. Então lhes disse: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, este é Jesus. Este que obedece, que o mar te obedece, que as ondas te obedecem, que a calmaria vem. Este é Jesus. E é o mesmo Jesus que se faz presente aí dentro do seu lar neste momento. É o mesmo Jesus que faz presente no seu barco neste momento. E Ele só está esperando você clamar por Ele, você pedir a Ele, você gritar por Ele, para que Ele possa mandar as tempestades se acalmar. Nós temos o dever, como servos de Deus, como pastores, ministros do Evangelho, como os diáconos, levitas, como servos de Deus, como os filhos escolhidos por Deus, nós temos o dever de clamar a Deus pela nossa nação, clamar a Deus pelo mundo, clamar a Deus por todas as vidas que estão fora do nosso barco, mas que estão nos acompanhando no barco ao lado, para que todas as vidas possam ser salvas, possam ser acometidas de grande salvação. Quando vê o que Deus está fazendo na sua vida, outros lá fora vão
tremer, vão temer o que Deus fez na sua vida e vão ficar espantados pela grandeza do Deus que você serve. E outras vidas se renderão aos pés do Senhor, porque vai ver o milagre acontecendo através da sua vida. Quem é este que até as ondas te obedece, que até o mar te obedece? Queridos, este é Jesus. Este é o Pai, é Deus, é o Criador, porque a Trindade, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, se forma um só Deus. E é o mesmo Deus que se faz presente dentro do seu lar, porque Deus, Ele é o mesmo hoje, sempre e sempre será na sua vida. O Deus de ontem, Ele não mudou. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Vai ser o mesmo Deus de amanhã. Queridos, nós não sabemos quando será a volta do Senhor. Nós temos que estar preparados. Temos que clamar a Deus para que a nação esteja preparada, para que o mundo esteja preparado. E é a nossa obrigação neste momento, clamar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus. Eu não sei qual outra situação você está vivendo, mas eu posso te dizer uma coisa. Jesus Cristo está esperando você clamar por Ele, para que a sua vida possa ser mudada, para que a tempestade possa se acalmar. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos. Vamos clamar a Deus para a calmaria dessa tempestade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e soberano, mais uma vez, ó Deus, me coloco diante da Tua face. Pai, em Tuas mãos entrega os Teus filhos, entrega, Pai querido, a nossa nação, o nosso país, entrega, Pai querido, em Tuas mãos o mundo, Pai querido, todos os países, todas as nações, Pai querido. Pai, essa pandemia que estamos enfrentando, ó Deus, essas ondas que têm se arremessado contra os nossos barcos, ó Deus, que têm tentado nos afundar, ó Deus, nós clamamos a Ti agora, ó Deus, para que venha trazer a calmaria, venha trazer, ó Pai querido, o cessar dessas ondas, ó Deus. Pai, neste momento entrega em Tuas mãos cada lar, entrega em Tuas mãos cada vida, Deus querido, que o Senhor venha resplandecer o Teu Espírito na vida dos Teus filhos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe você e a sua família. Nós vamos neste momento, consagrar também nossos dízimos, as nossas ofertas. Talvez você esteja com dificuldade de depositar, entre em contato com a gente, nós podemos estar buscando no seu lar, buscando na sua casa, porque nós precisamos manter, mesmo que não estamos tendo os cultos, mas nós precisamos manter a casa do Senhor em dia, a casa do Senhor em ordem. Convido você agora a tomar em suas mãos o seu dízimo, a sua oferta, e nós estaremos consagrando a Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti nós apresentamos agora os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, que o Senhor venha neste momento trazer, ó Deus querido, a prosperidade no lar dos Teus filhos, venha trazer, ó Pai querido, a prosperidade na vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus querido. Pai, esses que estão ainda trabalhando, ó Deus querido, porque não tem outra solução para que eles possam parar, ó Deus. O Senhor abençoe o seu trabalho, o Senhor venha livrá-los, ó Deus querido, de toda enfermidade, venha livrá-los, ó Deus querido, de tudo aquilo que não te agrada, Pai. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.